O Via Justiça de hoje fala sobre registro de paternidade. Nossas convidadas, a juíza Edna Márcia Lopes Caetano, da Terceira Vara Civil de Santa Luzia, também coordenadora do Serviço de Reconhecimento de Paternidade daquela cidade, e a defensora pública Gisa Magalhães Galdereto. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. E a primeira pergunta para a senhora, doutora Edna: o registro de paternidade é um tema polêmico no direito? Sim, Carlos. Além de ser polêmico, ele é um tema de suma relevância hoje, não só hoje, né, mas desde sempre, porque a paternidade, o direito ao conhecimento da ascendência paterna e materna, ele figura como um direito fundamental na nossa Constituição da República, e dele advém várias consequências na vida civil do cidadão, como o direito à percepção de alimentos, o direito à convivência familiar, bem como ao exercício de vários atos da vida civil. Essa pergunta sobre polêmica, doutora Gisa, tem a ver com a próxima que eu vou fazer para a senhora, sobre aquela decisão recente do STJ, né? Um marido foi enganado pela esposa e o tribunal decidiu pela anulação do registro de paternidade. Só que havia um vínculo afetivo de muitos anos com a filha. Como que a senhora vê essa decisão? Essa decisão precisa ser interpretada com muita parcimônia, de forma muito equilibrada, sem sombra de dúvidas, porque o reconhecimento da paternidade afetiva é uma conquista. Os vínculos biológicos são importantes, eles existem no momento do reconhecimento biológico da paternidade, mas os vínculos que são criados ao longo da vida, os vínculos afetivos como um todo, eles é que vão realmente fazer parte da estrutura daquela família e eles é que vão ser o alicerce para aquela casa, para aquele lar e principalmente para os filhos. O STJ informou que são duas moças, uma tem hoje 18, outra tem 15 anos de idade. Eu gostaria da análise da senhora, doutora Edna, sobre isso. Abriu-se um precedente? Quais precedentes essa decisão abriu, em termos jurídicos? Carlos, também me chamou muita atenção esse acórdão, porque nós, né, o judiciário, toda a comunidade jurídica vem trabalhando ferrenhamente, ultimamente, nessa ideia de tratamento adequado dos conflitos, de fazermos a convivência entre a paternidade biológica e a paternidade socioafetiva. Tanto é que no Serviço de Reconhecimento de Paternidade de Santa Luzia, como de Belo Horizonte, nós estamos fazendo reconhecimento de paternidade socioafetiva ao lado da paternidade biológica. Então, esse caso recente nos chamou muita atenção, porque, como bem observado pela doutora Gisa, é muito importante, durante a vida do indivíduo, os vínculos familiares que foram se travando por causa mesmo da convivência, principalmente pela idade, né, dessas filhas que estavam no registro desde o nascimento até os 15 anos de idade, ou seja, desde a fase da adolescência, foram criados vínculos não só com aquele pai que constava no registro, como pai biológico, bem como com a família extensa, com os avós, com os primos, com os tios. Então, toda essa situação gera uma consequência jurídica e psicológica na vida dessas moças. E muitas vezes irreparável, né, doutora Edna? Sim, então... Muitas vezes irreparável. Sim, porque para mim é um acordo inédito, porque a princípio, claro que toda fundamentação jurídica é válida, toda mudança de pensamento que nós respeitamos as decisões judiciais, eu mesmo como magistrada, eu não posso criticar nenhuma decisão judicial de um colega, muito menos de um tribunal. Eu estou fazendo aqui na condição, vamos dizer assim, didática e de opinião para esclarecimento do público, mas não estou questionando se essa decisão foi correta ou não. Ficar bem claro para o público, né, que em tempos de internet, onde inclusive nós juízes temos vedação pela Lei de Organização Judiciária de falar sobre processos que estão em julgamento, embora houve o acordo agora da segunda instância, mas podemos ter ainda outras instâncias recursais.
Mas o que chama atenção, tanto da imprensa como nós da comunidade jurídica, é o ineditismo dessa decisão, Carlos. Porque, por exemplo, o serviço de reconhecimento de paternidade hoje, nós avançamos isso é muito comum hoje. Muitas vezes tem uma criança que foi registrada no nome de um pai, suposto pai biológico, e no decorrer da vida, a mãe, por alguma situação específica, resolve contar que aquela criança não é filho de A, ele é filho de B. Então, o direito já não é da mãe mais, o direito é daquela criança de ter ascendência biológica correta em seu registro de nascimento. E nessa situação, nós aconselhamos, sim, pode procurar sim, o serviço de reconhecimento de paternidade, e muitas vezes, se o pai que constava na certidão como pai biológico estiver de acordo, se for um consenso entre eles, hoje, inédito também, pode constar na mesma certidão de nascimento o nome do pai biológico e o nome do pai socioafetivo, exatamente para não haver essa ruptura dos vínculos familiares com a descoberta posterior, talvez até de um segredo de família. Então, nós tentamos conciliar aquele pai biológico com o pai socioafetivo para que possa conviver aí as situações que já foram criadas ao longo do tempo. E isso é um grande avanço, né, doutora Edna? Eu entendo isso como um grande avanço. E eu me questiono com relação à decisão, quando se fala em um rompimento da convivência socioafetiva, o que nós temos que analisar é o seguinte: esse rompimento foi uma via de mão dupla ou de mão única? Porque certamente o pai se rompeu, ele se sentiu naquele momento, aquilo para ele foi algo tão grave que o fez, inclusive, né, promover a ação. Para ele houve um rompimento, mas e para aquelas crianças na época e hoje adolescentes? Houve realmente um rompimento? Então, a questão, o que me preocupa é essa questão da via de mão dupla. A gente tem que olhar os dois lados e de que lado realmente rompeu. Quando a gente tem situações como a que a senhora colocou, são avanços hoje da gente poder ter o nome do pai biológico e do afetivo. E é verdade o que a gente percebe no dia a dia. Nós temos o projeto Direito a Ter Pai, em que é feito o reconhecimento socioafetivo também. É a grandeza desses pais quando vão fazer esse reconhecimento socioafetivo. Como é bonito reconhecer pelo amor. Sim, isso... Pois não, Carlos? Você não, pode completar. Essa beleza aí que a doutora Giza fala, eu também me encho de orgulho, encho os meus olhos de luz quando nós pensamos que com a nossa atuação no judiciário, nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas, né? Quantas vezes, quantas oitivas eu já fiz no SRP, onde você reconhece a paternidade socioafetiva, o vínculo existe, desde criança, a criança chama aquela pessoa de pai ou de mãe, só não existe a formalidade do papel. Isso era impossível se fazer até pouco tempo. E a beleza disso tudo, da mudança do paradigma, vamos dizer assim, é que hoje sim se pode fazer. Pode-se colocar o nome daquele que criou, daquele que educou, daquele que ensinou para a vida no papel. E as crianças ficam muito felizes, porque muitas vezes elas já me falaram, inclusive até expressando a manifestação de vontade, dizendo: doutora, o meu sonho é ter o nome do meu pai, e já se refere àquela pessoa que o criou como pai, do meu pai na minha certidão. Por quê? Porque muitas vezes os irmãos têm o sobrenome lá do pai biológico e só ele não tem. Então, de certa forma, isso gera, né, uma discriminação com aquela criança do coração que foi acolhida, e só por uma formalidade legal não poderia ter o nome no registro. Doutora Giza, a senhora falou aí do programa da Defensoria Pública de Minas sobre registro de paternidade. Eu gostaria que a senhora explicasse, em linhas gerais, como que ele acontece. O Direito a Ter Pai, um mutirão Direito a Ter Pai, ele acontece há 8 anos na Defensoria. E ele teve início na unidade de Uberlândia, após um estudo feito pelos colegas, nas unidades carcerárias de lá. Eles perceberam o quanto era grande o número de pessoas que estavam cumprindo pena e que não tinham o nome do pai no registro.
Isso motivou o projeto. Então, o projeto teve início, nós estamos na 8ª unidade em Belo Horizonte. O ano passado, ele aconteceu em 52 unidades ao mesmo tempo. Então, é um grande dia de cidadania. É o dia em que as pessoas que não têm o nome do pai no registro ou até da mãe, elas procuram a defensoria, antes é feito um cadastro, e o suposto pai é convidado a comparecer, e lá naquele dia, no mesmo ambiente, é feito o exame de DNA, ou então é feito o reconhecimento espontâneo. Muitas vezes basta uma conversa com o suposto pai, para que ele fale, não, eu registro, eu sempre tive vontade, não tive oportunidade. Ou até mesmo o reconhecimento socioafetivo. Isso tudo acontece nesse dia na Defensoria Pública, e é um dia de muito amor, o que a gente percebe é isso. Pessoas, às vezes, nós temos casos de pais muito idosos, com 80 anos, que tiveram a oportunidade de registrar uma filha com 60 anos. E eles se encontram pela primeira vez naquele dia. Então, realmente é um momento e é um evento em que envolve, acho que a palavra que o define é amor. Esse ano, em razão de tudo que estamos vivendo, ele foi realizado de forma online. Só os exames presenciais, obviamente, mas foi todo de forma online e, por incrível que pareça, também funcionou muito bem. Perfeito. Doutora Edna, a senhora também tem o programa aí em Santa Luzia, e nós sabemos que esse programa ele ganhou o Prêmio Inovare. Mas a senhora vai responder isso no próximo bloco. Qual foi a prática exitosa que motivou o Prêmio Inovare para o Judiciário de Santa Luzia nessa questão do reconhecimento de paternidade? E a Justiça volta em instantes. Estamos de volta com o Via Justiça, hoje sobre registro de paternidade. Participam do programa a juíza Edna Márcia Lopes Caetano, da Terceira Vara Civil de Santa Luzia, e coordenadora do SRP, o Serviço de Registro de Paternidade daquela cidade. Também a defensora pública Gisa Magalhães Galdereto. No final do bloco anterior, eu dei uma informação dizendo que o projeto Santa Luzia tinha ganho o Prêmio Inovare. Não é, não. O projeto Inovare ainda não é nesse momento, apesar de estar inscrito. Mas ganhou um prêmio nacional. Não é isso, doutora Edna? Como que foi? Exatamente. Com muita alegria, nós fomos premiados, né, pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, no mês de fevereiro deste ano, com um prêmio na categoria Tribunais Conciliar e Legal, Direito a ter pai, né? Projeto Pai para Todos. E concorriam todos os tribunais de justiça do país e a Comissão dos Meios de Tratamento Adequado de Conflitos, no CNJ, entendeu o nosso projeto como um projeto inovador, um projeto de cidadania que traz, né, a possibilidade do cidadão ter o nome do seu pai ou da sua mãe no registro de nascimento, caso haja esse vácuo. No caso, seria um programa piloto em Minas Gerais, é isso, doutora Edna? Exatamente, Carlos. É um programa que, na verdade, ele tem uma raiz no Serviço de Reconhecimento de Paternidade, que só existe na capital, em Belo Horizonte, comandado pela juíza, à época, da Vara de Registro Públicos, a doutora Maria Luísa Rangel Pires. O serviço funciona até hoje muito bem, né, no terceiro andar do Fórum Lafayette, e a terceira vice-presidência resolveu expandir esse projeto, interiorizar para as demais comarcas do estado. O projeto floresceu, deu excelentes frutos, e a partir daí a nossa presidência resolveu colocar um projeto piloto na comarca de Santa Luzia, para que, com a nossa experiência, todas as comarcas onde houver um Sejusc instalado, também haja o serviço de reconhecimento de paternidade, porque ele funciona como um braço do centro judiciário, né, de solução de conflitos. Então, nós ficamos muito felizes, porque nós fomos brindados com, né, enaltecendo aí o sistema multiportas de acesso à justiça. Ou seja, por que procurar
judicializar um reconhecimento de paternidade se você pode fazer na via do SRP com menos tempo, menos gasto de energia processual e também conseguindo o que é o objetivo final, que é a criança ter o nome daquele pai ou daquela mãe no registro de nascimento, auferir os direitos de convivência e os direitos à pensão alimentícia. Doutora Giza, a senhora tem uma estatística aí nesses 8 anos da Defensoria com o programa Direito a Ter Pai? Quantos foram reconhecidos? Quantos exames de DNA? Nós temos quase 10 mil exames de DNA realizados. São 8 anos de projeto, muitos reconhecimentos espontâneos e quase 10 mil exames de DNA realizados até o ano de 2020. Agora, no caso do exame de DNA, uma recusa, ela necessariamente obriga ao reconhecimento de paternidade desse suposto pai que recusou? Doutora Edna. A questão da recusa... Sim. A questão da recusa pode sim ser interpretada desfavoravelmente a esse suposto pai. Existem todas as questões processuais que envolvem, obviamente, doutora Edna pode muito bem nos explicar as questões processuais que envolvem e podem alterar essa realidade. Mas se o pai foi encontrado, ele teve a oportunidade de realizar o exame de DNA e não o fez, isso pode sim ser interpretado como paternidade. Sim, principalmente porque hoje o nosso serviço ele segue todo um protocolo de atendimento que nós temos dois meios, né, de chegar à justiça, à comunicação de uma criança sem pai. A primeira via é os cartórios judiciais, as notárias já estão totalmente treinadas. Uma certidão de nascimento onde falte o nome do pai ou da mãe, obrigatoriamente deve ser comunicado ao serviço de reconhecimento de paternidade. Automaticamente vamos convocar, né, convidar aquele pai ou aquela mãe para comparecer ao serviço, no qual ele pode consensualmente já reconhecer de pronto a paternidade. Se reconheceu, nós vamos fazer uma ata daquele reconhecimento consensual e vamos remeter para o cartório colocar o nome do pai ou da mãe. A outra forma é o pai comparecer e requerer o exame de DNA, dizer que tem dúvida. Isso é perfeitamente lícito, ele pode ter dúvida. E nós temos um convênio com o Laboratório Hermes Pardini, que está funcionando muito bem. A parceria tem sido profícua, a pessoa não vai ter nenhum tipo de gasto, o serviço é totalmente gratuito. O Laboratório Hermes Pardini vai realizar aquele exame de DNA num prazo máximo de 5 a 10 dias. Nós temos conseguido marcar, mesmo no período de pandemia, temos uma pauta disponibilizada diariamente. E a outra forma de acesso, além das do cartório, quando o bebezinho nasce, eles obrigatórios já têm que informar se está sem o nome do pai ou da mãe, é a própria mãe, ou o suposto filho, o suposto pai, procuram, eles vão lá no Fórum de Santa Luzia, funciona no 3º andar, lá da Avenida das Indústrias, né, o número 210, no 3º andar, na sala 318, eu tenho toda uma equipe de colaboradores treinados para fazer esse atendimento, onde nós abrimos um atendimento inicial, a pessoa vai informar o endereço do pai ou da mãe, e o processo será o mesmo. Essa pessoa pode comparecer e pedir o exame de DNA. E como a doutora Giza disse, depois que ele comparece lá e anui com a realização do DNA, já não fica nas mãos dele mais dizer se ele é ou não pai, porque o exame de DNA é um exame muito técnico, né? Ele tem 99,9% de assertividade. Então, não obstante ele compareça lá e não queira concordar com o exame de DNA, essa paternidade vai ser lançada sim, vai ser comunicada ao cartório e a criança vai ter os direitos, né, todos os direitos inerentes aí à paternidade. Doutora Giza, todos esses caminhos, né, para o registro de paternidade, aí vem aquela curiosidade.
Isso tem alguma consequência em relação às ações de investigação de paternidade? Elas aumentaram, diminuíram com esses caminhos todos? Sim, uma interferência direta. Hoje nós estamos percebendo que o cidadão está efetivamente amparado pelas vias extrajudiciais para a solução de questões relacionadas à paternidade. Assim como o tribunal recebe essa informação dos cartórios quando uma criança é registrada sem o nome do pai ou da mãe, a defensoria também recebe. Então, essa pessoa é acionada pelo tribunal, pela defensoria, e ela tem diversas vias para solucionar isso. As pessoas que nós entramos em contato, nós convidamos também a comparecer à defensoria para a gente solucionar a situação, e ela é informada de todos os desdobramentos disso. Nós também temos DNAs hoje que são realizados ao longo do ano, então a pessoa que nos procura, ela não precisa aguardar para realizar, imediatamente ela é autorizada a realizar o exame de DNA, e tudo isso, todos esses projetos, eles buscam realmente resgatar as questões envolvendo a paternidade. Nós buscamos resgatar tudo que a pessoa precisa para viver com dignidade. Eu entendo que paternidade está intimamente ligado à dignidade. E hoje, com todos esses caminhos, as ações judiciais, sem sombra de dúvida, nós temos elas como uma exceção. Ações de investigação de paternidade hoje já não são mais a regra, como acontecia há pouco tempo atrás. Hoje, casos extremos em que a ação de investigação de paternidade realmente é intentada, porque nós conseguimos resolver pelas vias extrajudiciais. Mas deve ter... Sim, pois não, doutora. Doutor Carlos, fazendo um adendo a essa fala da doutora Giza, nós, no Serviço de Reconhecimento de Paternidade de Santa Luzia, de Belo Horizonte também, nós trabalhamos em parceria, temos o cuidado de fazer uma pesquisa se já existe uma ação judicial de investigação de paternidade em curso, porque isso não impede que o cidadão busque o serviço consensual do SRP e do Sejusc. Isso é uma dúvida muito recorrente lá no nosso atendimento. Eles perguntam, mas eu já tenho uma ação que está na justiça há algum tempo, não faço o DNA, não tem problema. Basta comunicar aos advogados sobre o desejo de levar aquele processo judicializado para o SRP, pode ser feito um pedido de suspensão lá na Justiça Comum e nós conseguimos fazer o exame de DNA em tempo muito mais hábil, em tempo rápido, e com isso nós facilitamos a vida do cidadão e prestamos uma justiça também mais eficiente. Esse assunto dava 3, 4 programas, 5 programas, mas a gente está chegando ao final. E eu gostaria agora das considerações finais, começando com a senhora, doutora Giza. Gostaríamos de agradecer pelo convite. É sempre um prazer a Defensoria Pública integrar programas como Via Justiça, sem dúvida esclarecer para pessoas algumas dúvidas e trazer que a importância da paternidade, da maternidade, da família na vida do cidadão. Prova da importância foi exatamente esse estudo feito em Uberlândia que mostrou o quão grave era a situação carcerária e como aquilo estava ligado à falta de estrutura familiar. Então, a questão da paternidade, a gente pensa na estrutura familiar. A pessoa, quando constitui laços, ela é mais feliz, ela é voltada para coisas boas, ela busca ser um ser humano melhor. E esse é o dever da Defensoria Pública, acho de todas as instituições, né, doutora Edna? Nós todos buscamos a mesma coisa, a finalidade é sempre a mesma. Então, é um prazer participar, falar um pouco sobre os nossos projetos, estamos sempre à disposição. Agora, a senhora, doutora Edna, lembrando, então, que o meio virtual, nesse momento, e eu acho que após pandemia, vai estar presente sempre nessa questão do reconhecimento, né? Sim, nós estamos vivendo o novo normal, né, Carlos? Via Justiça, o Poder Judiciário, bem como a Defensoria, nós não podemos nos furtar, nesse momento, a continuar prestando um serviço de qualidade ao nosso jurisdicionado, ainda que dentro das nossas limitações, né, por questões mesmo de ordens sanitárias,
pela pandemia Covid-19, nós tivemos esse olhar humanitário, lembrando que os problemas das pessoas não param, né? As crianças não param de nascer durante a pandemia. Ao contrário, se registraram até muitos nascimentos nesse período que demandaram o nosso desenvolvimento de uma forma de atuar para continuar atendendo. Então, a notícia boa que eu dou a qualquer cidadão que quiser procurar o nosso serviço, nós estamos de portas e corações abertos lá no terceiro andar lá do Fórum de Santa Luzia, e o serviço é feito de uma forma muito carinhosa, inclusive as nossas instalações, a mãe que procura ali com as suas crianças pequenas, nem pensam que está num ambiente forense, né? Nós temos instalações realmente lúdicas, com brinquedos, com livros, então foi tudo pensado aí no carinho do atendimento. Eu agradeço também a Defensoria Pública, na pessoa da doutora Giza, pela parceria, agradeço à doutora Fernanda, da AMAGES, ao senhor por sempre nos dar esse espaço para divulgar o nosso serviço, e não foi por um acaso que o CNJ nos premiou, porque realmente nós estamos enaltecendo a paternidade como um direito de grau máximo. Rapidamente, esse projeto piloto também está inscrito no Inovare? Sim, nós também fomos comunicados pelo Prêmio Inovare de Justiça que nós estamos em fase adiantada de participação como um dos selecionados pela inovação, né, do sistema. Foi necessário, nesse mais de um ano, criar uma forma de trabalhar que vinculasse esses nascimentos, esses nascimentos em nome do pai e da mãe, ao conhecimento do judiciário. Portanto, fica bem claro que isso não está mais no alcance só da mãe. O direito ao conhecimento da paternidade, ele é um direito subjetivo da criança. Por isso, o nome do projeto, Direito a ter pai e paternidade para todos. Vamos torcer, então, para que o Judiciário Mineiro ganhe esse prêmio Inovare. Muito obrigado às senhoras. Nós temos muitas chances, graças a Deus. Muito obrigado às senhoras pelas participações. Obrigada. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Edna Caetano, de Santa Luzia, e com a defensora pública Giza Galdereto. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado por sua audiência e até o nosso próximo programa.